TV e Blog do Gesso, Óbidos de volta, entrevistando nesta semana Itamar Rodrigues Paulino, professor da UFOPA. Professor, antes do intervalo comercial, nós estávamos falando das matrizes de influência cultural na cidade de Óbidos. O senhor falou aí da matriz portuguesa, né? Da matriz africana, da matriz indígena. Qual a outra matriz também que o senhor percebe nítida influência sobre a cultura de Óbidos? Ainda tem duas culturas que influenciam o modo de ser obidense, a cultura italiana e a cultura marroquino-judaica. A italiana por conta de quê? A cultura italiana por conta, ainda no início do século, mais ou menos nos anos 20, nos anos 30, com a explosão da Primeira e depois da Segunda Guerra, com a Itália entrando no espaço da guerra, houve uma imigração muito grande de italianos. E essa imigração ela chega ao Brasil, chega no Sudeste, chega no Nordeste e chega no Norte do país também. Na mesma lógica da chegada italiana, vem a chegada também dos judeus de Marrocos, né? Que aportaram aqui no início do século, nessa região, e desenvolveram toda a sua vida em termos econômicos, em termos sociais, mantendo seus laços culturais fortes. E nós temos essa influência com famílias tradicionais de Óbidos, né? A família Chocron, por exemplo. Dos italianos tem a família Iudice, que já nos anos 60 reorganizaram um modelo de comércio que é muito influente em Óbidos. Então nós temos muita influência italiana e muita influência judaico-marroquina na cidade. Mas as 5 culturas são fundamentais para a gente dizer Óbidos é um espaço de identidade mesclada de diversos modos de viver, né? Essas matrizes que acabam influenciando a cultura de Óbidos, elas se sobressaem principalmente na cultura, é claro, mas também se perpassa também nos negócios, perpassa no comércio, perpassa na saúde, né? Agora, por que é muito forte na cultura? Por quê? A cultura é o modo de ser de um grupo de pessoas. Então você pensa, 5 culturas numa cidade que até o início do século XX tinha mais ou menos 2 a 3 mil pessoas. E de 5 culturas diferentes. E essas 5 culturas tendo que interagir uma com a outra sem maiores conflitos, né? Exceto os conflitos, por exemplo, da normalidade do problema da escravidão, que a gente tem já no final do século XIX. Mas fora essa questão conflituosa, você tem uma influência entre as culturas muito grande, porque uma tem que ceder, a outra tem que tomar partido e assim por diante. E isso vai resultando num novo modelo cultural. É uma mescla de culturas que faz com que Óbidos seja diferente de outras cidades. Ainda investindo sobre essa questão das matrizes culturais, você pega os casarões, vamos dizer assim, são a ponta do iceberg da cultura portuguesa, né? E os indígenas, o que aparece na cultura obidense hoje que a gente pode identificar como influência indígena? Por exemplo, uma das coisas que o obidense adora, peixe, que é típico da região, né? Surubim, né? O Óbidos tem uma coisa maravilhosa, tem muitos festivais culturais em Óbidos. Então a culinária obidense tem muito a ver principalmente com peixe. Eu nunca vi uma cidade para ter tanto festival de peixe. É o Festival do Acari, é o Festival do Tucunaré, é o Festival do Jaraqui. Todos esses festivais, intuitivamente, resultam da influência indígena na cultura local. 2 entrevistados nossos estiveram aqui e eu fiz uma pergunta para eles. Eles são obidenses, né? E eu fiz uma pergunta para eles. Qual é o sabor de Óbidos? Qual é o sabor de Óbidos? E os 2 me responderam sem nenhum tipo vamos dizer assim, de acordo entre eles. Eles me responderam a mesma coisa: tacacá. O tacacá também é muito típico deles. O tacacá que é a coisa mais maravilhosa que eles já tomaram, e eles já andaram por Belém, já andaram por diversas cidades onde vende um tacacá também famoso, né? Mas eles falam que o tacacá de Óbidos não tem outro igual. Eu senti meio uma ponta de barrismo aí e tal, mas eu acho que não, eu acho que tem muito a ver com essa questão culinária da gastronomia. Toda cidade que tem um orgulho cultural próprio, ela vai ser bairrista.
Dificilmente você vai encontrar uma cidade que tem um orgulho cultural próprio, que não diga, o meu tacacá é o melhor, né? Você vai encontrar em Óbidos, por exemplo, o Óbidos dizendo assim, o meu açaí é o melhor, entendeu? Ele tem mais sabor, o meu tacacá é o melhor, o meu vatapá é o melhor. Agora, para quem experimenta, quem é de fora e experimenta o de Óbidos e de outras cidades, né? Não sei se é por força do inconsciente, mas a gente acaba gostando mais do de Óbidos, né? Eu prefiro, entre aspas, né, sem maldade as outras cidades, comer um bom peixe em Óbidos, por exemplo, tomar um bom tacacá ou tomar um bom açaí. Mas, claro que o obidense vai dizer orgulhosamente, e tem que dizer mesmo, que aquilo que nasce da cultura dele, que seja uma cultura paraense, mas enraizada na floresta obidense, ele tem que elogiar porque realmente é de valorizar. Entendeu? E eu acho que a gente tem que valorizar mesmo, o obidense está certo. Quanto mais a gente valoriza o modelo cultural, o jeito cultural, o trejeito cultural de cada cidade, e eu me reporto especificamente a Óbidos, porque Óbidos tomou a dianteira na região em termos de valorização cultural, mais a gente vai ter uma região valorizada no mundo. Além desse caldeirão de culturas existente em Óbidos, né, que coexistem pacificamente, aí, como tu falaste aí, o teu olhar brasiliense, o teu olhar de fora para dentro de Óbidos, o que mais te saltou aos olhos nessa questão cultural? Com todas as limitações que a gente tem de dificuldades na preservação do patrimônio histórico e cultural do país, nós temos muitos problemas com isso, nós temos casarões caindo, sendo demolidos. Santarém, a gente teve recentemente um casarão sendo demolido, mas Óbidos também não é diferente, tem casarões que estão às ruínas, mas ainda que haja esse problema, Óbidos consegue conservar boa parte da sua infraestrutura cultural por conta dos casarões dos prédios. Isso me fascina. Me fascina aí, por exemplo, um quartel, que é hoje a Casa de Cultura, e embora você tenha infiltrações, precisa de reforma, mas ele está lá. Entende? Me fascina, por exemplo, dos 5 fortes que os portugueses montaram ao longo do Rio Amazonas, o único que está de pé é o de Óbidos. Você tem o Forte de Almeri, que já caiu, não existe mais. Você tem o Forte do Alto Rio Negro, também não existe mais. Você tem o Forte de Belém, que foi totalmente recuperado, porque não existia mais praticamente nada. Você tem o Forte de Santarém, que você não sabe mais onde é que fica, né? Se fica para o lado da universidade ou se fica ali para o lado do Mirante. Na verdade, deveria ser para o lado do Mirante, mas não tem mais essa infraestrutura que pode dizer assim, aqui é o forte. Óbidos tem. E isso deve-se à população obidense, à comunidade obidense. Eles cuidam, né? Precisam melhorar esse cuidado, precisam ter mais zelo. Mas eles cuidam, eles têm orgulho disso. E isso me fascina, com um olhar estrangeiro, de fora, de quem está observando assim. Deixa eu ver se esse povo gosta da sua cultura, valoriza a sua cultura e exporta a sua cultura. E eu vejo que Óbidos tem essa vocação, né? Mas não somente dos patrimônios, uma outra coisa que me fascinou muito foi a literatura. Inglês de Souza, José Veríssimo, Afonso Guimarães, o próprio Eduardo Dias. Nesse viés já mais literário, que é da sua, que o senhor se debruça mais cientificamente, né, por conta do doutorado aí, o fato do Veríssimo ter nascido em Óbidos não é um acaso, por exemplo, em termos de literatura? Você acha que Óbidos teve alguma influência na maneira dele escrever, no enredo, no estilo dele escrever? A mesma coisa para o Inglês de Souza. Sim. Deixa eu te falar uma coisa maravilhosa, Gesso. Óbidos pensa 2 realidades. A cabeça do obidense pensa realidade e pensa imaginação. Para nós que estamos de fora, nós nos confundimos, por exemplo, quando você vai ouvir a contação de história de um obidense, porque tu nunca sabe o que é real e tu nunca sabe o que é imaginação. Isso está enraizado no José Veríssimo, isso está enraizado no Inglês de Souza. O Inglês de Souza, ele parte muito mais para o imaginário. Os romances, os contos amazônicos, né, o Coronel Sangrado,
É fundamental quando você lê e você percebe esse imaginário, embora esteja enraizado no naturalismo. Mas também o José crônicas, que são fatos, mas com um retoque de imaginação. Ambos os autores, eles trabalham muito o imaginário e o real. Se nós formos hoje conversar com autores, escritores ovidenses, é a mesma lógica. Se a gente pega Edith Carvalho, né, que trabalha na mesma lógica do Inglês de Souza, ela vai escrever seus trabalhos em cima da lógica da imaginação. Se a gente pegar, por exemplo, a Idaliana, que escreveu Puxirum, que é digamos assim, um compêndio do histórico dos quilombos de Óbidos, né? Referência nacional para compreender o mundo afro aqui na região. Ela é muito mais cronista. Ela pega mais ou menos a vocação que o José Veríssimo tem, né? O de transmitir o mais próximo da realidade possível o que se pensa que pode ter sido a realidade. Então essa mistura de imaginário e de real você dificilmente encontra em outra região aqui. De acordo com as minhas pesquisas, Óbidos tem essa vocação. Então, ela influenciou Inglês de Souza, ela influenciou José Veríssimo. Embora os dois já tenham saído de Óbidos no início de suas vidas, né? 10, 11, 12 anos. Só que eles nunca perderam essa raiz obidense, tanto na parte do jeito da cidade ser, como no jeito de lidar com a floresta. Por isso que Inglês de Souza e José Veríssimo são referências em termos de literatura regional. Ok, nós vamos fazer mais um intervalo comercial e a gente volta de novo batendo esse papo gostoso com o professor Itamar, um papo cultural muito legal, tá? Eu espero você, não saia daí, a gente volta já já.